gostaria que os irmãos deixassem a palavra de Deus aberta em Isaías 53. Amém? Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado ao Senhor, porque subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que lhes agradasse. Em desprezo e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e saber padecer, é com o que ele tem se chamado, e se escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Hoje nós vamos falar, irmãos, da mensagem da cruz, da mensagem do Cristo, que veio como servo, um Messias que se fez carne e habitou entre nós, e viveu como nós, e sofreu como nós. O livro de Isaías é conhecido como um profeta messiânico ou evangélico, porque ele profetizou a Cristo. Em João 12:41 diz assim: isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Em João 12:41. Isaías no capítulo 53 fala de um servo sofredor. E Isaías profetizou isso em 740 ou 695 a.C. A sua mensagem era de advertência e denúncia contra este povo, pela impiedade e conduta e idolatria, chamando a nação para um sincero arrependimento e uma reforma espiritual. Uma boa compreensão deste capítulo nos traz à luz a mensagem de Cristo na cruz do Evangelho com a igreja que tem que proclamar nos últimos dias. Nós podemos ver o sofrimento do Messias servo, a pregação da igreja em Isaías 1:3. Eu gosto sempre de estar repetindo os versículos. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado no braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz da terra seca, não tinha aparência nem formosura nenhuma. Beleza alguma havia que nos agradasse. Era desprezado e rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabe o que é padecer, e com que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Nós sabemos que nosso Deus, quando veio aqui à terra, se materializou. Ele era esperado muito do Messias. Era esperado que ele fosse um grande rei, que viesse em glória. E ele veio de uma forma diferente. Ele veio para aqueles que precisavam. Eu não estou dizendo que aqueles que estão lá em cima não precisam, não, mas quando se vem de baixo para se alcançar o de cima, é muito mais fácil do que quem está de cima alcançar o que está lá embaixo. E aí o nosso Deus, o conteúdo da pregação da igreja deve ser a revelação do braço do Senhor, que concede salvação pelo sofrimento do Messias servo. Em Isaías 52, 10 e Romanos 10, 15. Por favor, abram Romanos 10, 15 para mim, por favor. Romanos 10, 15. Pode ler? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: qual formoso os pés do que anunciam coisas boas. Amém. Isaías apresenta os motivos pelos quais as pessoas não creram na pregação revelada e ouvida lá quando ele falou em Isaías 53, muito antes da vinda de Cristo. Em João 12, do 37 ao 40. Eu vou ler esse. João 12, do 37 ao 40.
E embora tivesse feito tantos sinais de sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, mas se convertam e sejam curados. Para que sejamos curados. Quem creu nessa mensagem? Essa pergunta ecoou no Novo Testamento. E o seu contexto incentiva a igreja a continuar com os pés formosos anunciando o evangelho da cruz, que foi em Romanos que o nosso irmão leu. A pregação apostólica era sobre a morte e ressurreição de Cristo. A ênfase na mensagem da cruz, ainda que loucura para alguns, se dava pelo fato do Senhor do poder de Deus para os salvos, em 1 Coríntios 1,18. Ainda que muitos não creiam, a igreja deve crer e pregar a loucura de que o Messias se fez servo para a nossa salvação. É loucura para o mundo, é loucura para um rei, principalmente daquela época, imaginar que o Messias viria de uma forma tão simples, de uma forma tão humilde. E ele veio. E foi loucura, mas a igreja, no tempo da igreja, no período do cristianismo apostólico, ela foi pregada assim. Foi pregada que o Cristo que veio para nós era aquele Cristo humilde, que nasceu numa manjedoura. E ele veio como um servo, mas para pregar o evangelho da graça. Podemos ver também que o sofrimento do Messias servo é um dos seus propósitos. É a cura para os que creem. No versículo 4, quando Isaías diz, verdadeiramente, o texto em hebraico diz, com toda a fé. Ele afirma, verdadeiramente, ele quer dizer com toda a fé. Isto quer dizer que com toda a fé, ele levou sobre si todas as suas enfermidades físicas, sentimentais, espirituais e dores causadas por ela. O tempo dos verbos está no passado. Tomou, levou. Todo o sofrimento que Jesus foi para levar sobre si as doenças e dores dos que creem. Irmãos, eu sei que muitos aqui vieram cansados, fadigados, tristes até, porque as pessoas dizem que nós não merecemos o céu. Mas Jesus veio, ele derramou o sangue por nós. Ele derramou o sangue dele por cada um de nós. Não importa seu nome, não importa o que você faz, importa que você entregue sua vida para ele. E ele está disposto a levar as suas dores, suas doenças. A Lúcia, mas a gente não pode ter doença? Pode. A gente pode ter dor? Pode. Mas saiba que nessa caminhada, Deus está com você. Ele veio aqui na terra, ele sabe o que é isso. Jesus Cristo se fez carne e passou por tudo que nós passamos. Ele só não passou pelo pecado, mas ele sofreu. E ele entende o nosso sofrimento. E ele está disposto. Entregue a ele. Entregue a ele seu sofrimento, sua dor, sua enfermidade da alma. Porque às vezes estamos enfermos, mas não é só fisicamente, é da alma. E precisamos pedir a Deus para que Deus possa estar fazendo o que for possível e o que for da vontade dele para nos curar, nos livrar. Esse texto é citado no Novo Testamento com o cumprimento do propósito de cura por meio do sofrimento do Messias em Mateus 8. Por favor, Mateus 8, 16 e 17. Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Ele levou sobre si nossas doenças, nossas enfermidades, nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse hino é muito lindo. O sofrimento do Messias, servo e os seus propósitos. Um dos seus propósitos é perdão e paz para o pecador. No versículo 5 e 6. Vou ler. Todos nós andávamos desagregados como ovelhas. Cada um se desviava por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deixa eu ver aqui. Cinco e 6. O pecado destruiu o homem integralmente. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos. Todo o seu ser foi afetado pelo pecado. O homem certamente morreu espiritualmente e a cada dia morre fisicamente. Somente o Messias poderia, por meio do seu sofrimento, restaurar o homem que aconteceu, e isso aconteceu através da cruz. Através da cruz. Ele veio restaurar as nossas almas. Estávamos todos condenados. Aí parte do princípio, dizer, mas ninguém é melhor do que ninguém. A Bíblia fala que todos os homens estavam condenados. Ele não disse os héteros, ele não disse as pessoas que dão esmolas, que são ricos, que são pobres, que são humildes, que fazem coisas boas para outras pessoas. Não. Ele disse que todos. Ele enfatizou todos. Mas Jesus redimiu com o seu sangue, com o sofrimento dele na cruz. Jesus foi ferido, esmagado, moído, sofreu na cruz por causa dos nossos pecados. O castigo do Messias nos trouxe somente perdão, mas também paz, em Romanos 5:1. Estes dois propósitos são para aqueles que se arrependem e se entregam ao reino de Deus. Esses dois propósitos são para aqueles que se entregam e se arrependem. Mas a Lúcia, arrepender é esquecer, não querer fazer mais. Às vezes a gente se arrepende de fazer uma coisa, depois faz de novo. Aí se arrepende de fazer a coisa, depois faz de novo. Aí pede perdão e Deus diz, está perdoado. Mas aí vai e faz novamente. Não é porque nós somos inclusivos, não quer dizer que a gente vai pregar um evangelho light. Nós não fazemos isso. Se arrependam e não pratiquem mais. É isso que a palavra de Deus fala. O sofrimento do Messias e a sua voluntariedade está em Isaías 7 e 9. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro. Foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Deixa eu ver o 9. Por juízo o opressor foi arrebatado, e por sua linhagem, quem dela cogitou, foi cortado da terra dos viventes, por causa das suas transgressões, por causa das transgressões do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou-se sobre a sua boca. Isaías, já lá, ele já sabia que o cordeiro ele ia vir.
ele ia passar pela humilhação. Isaías já tinha profetizado sobre tudo isso. Mas eles não entenderam. Os que eram dele não entenderam e não aceitaram. E Cristo teve que passar por tudo. Tudo isso que Cristo passou foi por amor. O mais sincero e verdadeiro amor. Uma vez eu estava procurando qual o significado de amor. O que é que você entende por amor? Qual é uma declaração de amor? A maior declaração de amor? A cruz de Cristo. Essa é a declaração maior de amor. Porque nós, como mortais, nós nos declaramos uns para os outros, erramos, nos declaramos com outra pessoa depois porque achamos que aquilo era daquele outro jeito. A de Deus não, a de Jesus não. Ele sofreu e foi a pior morte que ele podia se passar. Foi humilhado, foi castigado, foi pelo meu e pelo seu pecado. Pelo pecado daqueles que estão lá fora, que ainda precisam ser alcançados. Amém? Ele sabia que ia ser voluntário. Jesus Cristo sabia. O servo do Senhor sofreu voluntariedade dos seus pecados. Sofreu voluntariamente pelos seus pecados. Apesar de ser justo e cordeiro, não se defendeu. Em 1 Pedro 1,13. A sua entrega foi voluntária e tinha consciência de que sua missão percorria o caminho do sofrimento e da cruz. Os evangelhos informam aos que dele se aproximam que Jesus sempre foi consórcio do cálice que tinha que beber. Jesus sempre soube o que é que ele veio fazer. Ele sempre soube. E pela voluntariedade dele, de ser servo, de morrer por mim e por você, é prova de amor. A mensagem da cruz é a mensagem do amor. É a mensagem da salvação. Em seu ministério terreno, Jesus tinha consciência da sua missão sacrificial. Sabia da hora marcada na agenda de Deus para ser levado no madeiro, junto com os malfeitores. O sofrimento não o surpreendeu. Sempre esteve em sua mente e missão. Em João 2,4, Lucas 22, João 3, 14, 15. Ele sabia, irmãos. Sabe qual foi esse grande amor? Você saber que você vai morrer humilhado, sendo Deus. Sendo Deus e você vai morrer ali, sofrendo. Naquela cruz que era, naquela morte que era vergonhosa. Mas ele fez isso por mim, por você. Derramou o sangue dele. O sangue puro por mim e por você. Não tem ninguém lá fora que possa dizer que você tem que ir para o inferno ou que você vai para o inferno. Porque Deus deixou o seu filho para derramar o sangue dele por você. Não deixe ninguém dizer: você não é merecedor da glória de Deus. Você não é merecedora da glória de Deus. Amém? Amém. E qual o significado da consciência de Jesus? Jesus se referia à sua morte em vários relatos nos evangelhos. Isso significa que tinha consciência da sua morte, era cumprimento das promessas nas Escrituras. E que sua morte não era o fim, pois sempre soube que ressuscitaria ao terceiro dia, em Marcos 9, 31. Sua morte era a doação da sua graça, pois tinha o poder de dar e tomar a sua vida. Ele viu, ele amou, ele sofreu, para que possamos também ter empatia de ver e dizer: Cristo sofreu como eu sofri, como eu estou sofrendo, e eu sou salvo em nome de Jesus. E ninguém é melhor do que eu.
E eu não sou melhor do que ninguém, principalmente. A vontade soberana de Deus se fez presente. A vontade soberana do Senhor levou o Messias servo ao sofrimento. Desde o suor do sangue no Getsêmani até o grito de consumação na cruz, onde o Filho do Homem expirou o pecado, justificando e levando sobre si o pecado de muito, em Marcos 15, de 1 a 20. Por favor. Marcos 15, de 1 a 20. É importante essa mensagem. Marcos 15, de 1 a 20. De 1 a 20. Pode. Logo de manhã tiveram conselho os principais sacerdotes com os anciões, os escribas e todo o sinédrio, e maniatando a Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizem. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: Não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. Ora, por ocasião da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que lhes pedisse. E havia um, chamado Barrabás, preso com outros sediciosos, os quais no motim haviam cometido um homicídio. E a multidão subiu e começou a pedir o que lhes costumavam fazer. Ao que Pilatos lhe perguntou: Queres que vós solteis o rei dos judeus? Pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse antes a Barrabás. E Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhes: Que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente clamaram ele: Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Mas que mal fez ele? Ao que eles clamaram ainda mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados, pois, levaram-no para dentro ao pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinho que haviam tecido, e começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe com uma cana da cabeça, cuspiam nele e, postos de joelho, o adoravam. Depois de o terem assim escarnecido, despiram-lhe a púrpura e lhe puseram as vestes. Então o levaram para fora a fim de o crucificarem. Amém. Geralmente na Semana Santa a gente vê muito filme, né, a respeito disso. Geralmente, poucas vezes, as pessoas se lembram desse fato. A gente chega aqui na igreja, a gente tem nossos problemas pessoais, e a gente tem nossas dores, nossas enfermidades, e aí a gente se entristece. E aí nos afastamos, nos levamos a estar um pouco distante. Mas esse evangelho é muito lindo. E esse amor é muito lindo. Irmãos, quem fez isso por você? Quem faria isso por você? Quem faria isso por você? Nada nesse mundo, nem ninguém faria isso que Cristo fez por você. E às vezes a gente faz pouca coisa para Deus e acha que está fazendo muito, né? A gente vem para a igreja de domingo. Ah, meu Deus, eu estou indo na igreja domingo. Tudo que fazemos por Ele é muito pouco. Nós temos que pregar o evangelho como Ele nos deixou. Temos que sair dessa igreja. Como graças a Deus a nossa igreja tem, com o grupo, o Ministério Eis-me Aqui, tem ido. Sim, amém. Graças a Deus. É importante, irmãos, que possamos
passar à frente. Porque foi penoso o caminho de Cristo. Foi penoso o caminho até a cruz. Para a gente chegar com os nossos problemas, as nossas preocupações e achar que está fazendo demais vir para a igreja, de dar o dízimo, de, não sei, de repente cantar um louvor, ajoelhar, orar por um irmão. Você está aqui para isso. Nós estamos aqui para isso, para pregar o evangelho da cruz que Isaías já lá, muito antes de Cristo, profetizou. E Cristo veio e cumpriu para nós. Ninguém, é nós, todos nós, sermos salvos. O trabalho do Messias e servos, desde a encarnação até a morte na cruz, foi penoso. Enfrentar o sofrimento não foi fácil, pois no Getsemane foi tentado a desistir do cálice da ira de Deus. Mas como ele sabia que a vontade do Senhor deveria ser feita, assim se satisfez, cumprindo o que lhe foi ordenado. Ungido servo do Senhor, cumpriu voluntariamente os propósitos soberanos do Senhor para a humanidade, pois sabia que este propósito não acabaria na sepultura. Ele fez voluntariamente, ele vivia em glória no céu, ele desceu segundo o plano do seu Pai e desceu voluntariamente por mim e por você. E foi penoso. E ele tentou ensinar. E quando ele esteve aqui na terra, ele saiu dizendo tudo que a gente tinha que fazer. Irmãos, amem uns aos outros. É o sumário da nossa lei? Amem uns aos outros. Não é fácil, não. Não é fácil. Talvez entre os 10 mandamentos, esse é o mais difícil. Né? Porque dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Mas amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Como a ti mesmo. Às vezes a gente nem ama a gente mesmo. Às vezes a gente faz coisas que nos desagrada, que nos desagrega. Como é que a gente pode amar outra pessoa? A gente deve amar. É difícil, irmãos. Todo mundo aqui sabe que eu sou uma pessoa muito clara. Então, até pra mim, que estou aqui falando isso para vocês, é muito difícil. Mas a mensagem da cruz é essa. A gente não pode fugir. A gente não pode se desviar. E graças a Deus por isso. Porque Ele veio e derramou o sangue por mim, tão pecadora, tão falha entre todos vocês, tão cheia de erro. Mas derramou o pecado, derramou e curou os meus pecados, levou com Ele os seus pecados, os meus pecados. Né? Ungido servo do Senhor, cumpriu voluntariamente os propósitos soberanos do Senhor para a humanidade, pois sabia que este propósito não acabaria na sepultura. Em Apocalipse 1,18, por ter vencido a morte e comprado com o seu sangue a humanidade. O Cordeiro de Deus, também conhecido como o Leão da tribo de Judá, é digno de receber toda a glória. A mensagem pregada para a igreja deve ser apenas uma: Jesus Cristo, crucificado, vivo, ressurreto e amor. Amém? Amor em todos os sentidos. Amor verdadeiro. Vamos curvar nossas cabeças. Nesse momento eu gostaria que você curve sua cabeça. Pense em Jesus lá na cruz, quando Ele estava lá, sofrendo por mim e por você. E agora você diga a Deus: me perdoe, Senhor. Peça perdão a Deus. Peça perdão por muitas vezes que você blasfemou, murmurou, porque estava cansado, porque não queria vir, porque não quer falar a palavra de Deus, porque não quer pregar o Evangelho. Baixe a sua cabeça.
pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados e o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre.